Papo de café, papo de café. O que é papo de café? Papo de café Olá, internauta, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Papo de Café. É isso mesmo, e dessa vez nós vamos falar nesse primeiro Papo de Café de 2023. Nós vamos trazer aqui uma série de assuntos interessantes que vai fazer parte do seu dia a dia e que pode fazer parte do seu café aí na empresa, né, na escola, nos seus familiares, enfim. Você tem condição de trocar uma ideia falando a respeito dos assuntos que nós estamos levantando aqui, tá? Independentemente do partido político ou do político que você simpatiza, não importa, o que importa é que no momento nós temos um presidente que é o Luiz Inácio Lula da Silva e que ele assume o lugar então do ex-presidente então Jair Messias Bolsonaro, e então houve já, como já é natural, uma mudança de paradigma, uma mudança de perfil, né? É aquela história, é uma empresa nova sendo comandada por uma nova direção. Então nós podemos dizer que o Brasil está sob nova direção, beleza? Até aí tudo bem. Então o que nós vamos falar aqui a partir de agora, né? A partir de hoje, nos Papos de Café? Nós vamos trazer aqui, pelo menos nessa série aqui dos próximos Papos de Café, nós vamos trazer o que foi revogado, o que mudou, né, do governo anterior para agora. Então nós vamos trazer por dia, nós vamos trazer um tema pra gente debater. O tema de hoje, então, por se tratar de um canal de educação, que é aqui o canal do professor Paulo Góes. Aliás, se você puder dar aquela forcinha, mandar aquele joia, aquele likezinho, assinar o canal, né, para que mais gente consiga conhecer o nosso trabalho, eu agradeço e segue aí a vida. Então o que acontece? Então a ideia de hoje é falar então sobre o que foi revogado no chamado revogaço que o Lula promoveu logo que ele entrou, né? Nós estamos então fazendo agora um mês de mandato do novo mandato, estamos agora 1º de fevereiro, né, de 2023. Então nesse Papo de Café, a nossa ideia então é trazer então aqui uma troca de ideia, né, para falar sobre esse assunto do que foi revogado na área da educação. O que foi revogado então foi aquela ideia de criação de uma escola especial para pessoas portadoras de deficiência, né, os famosos PCDs, né, pessoas com deficiência. Então tem que verificar isso aí. Veja, na visão do antigo governante, né, na visão do antecessor, a ideia era que você devia separar, né, as crianças com deficiência das crianças tidas como normais, ou seja, sem deficiência. Ou seja, esse tipo de coisa, né, você criar uma escola somente para deficiente, né, isso entrou em várias polêmicas, né, porque você não sabe, né, algumas pessoas são totalmente a favor, outras são totalmente contra. Eu, na verdade, sou totalmente contra, mas eu quero ouvir vocês. Quero ouvir de você que está me ouvindo aí agora. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Você acha que esse assunto era para ser revogado mesmo? Ou seja, se você tivesse um filho deficiente, ou se você fosse uma pessoa portadora de deficiência, seria legal para você ficar afastado da sociedade? Seria legal? Seria legal você não ter o convívio social, né, comum, né, tipo, você sempre ter contato somente com pessoas com deficiência? Isso não é uma espécie de segregação? Eu acho que sim, né? Mas é uma questão, eu quero que você coloque. Veja, eu tô levantando umas bolas, a ideia sempre do Papo de Café é levantar ideias para que você consiga debater, né? E a gente vai gerar algumas ideias para que você possa ter mais informação sobre assuntos variados como esse aqui agora. Então, né? E sempre o nosso papo vai durar no máximo aí em torno de 10 minutos, certo? Então não mais que isso. Então a ideia daqui é levantar isso. Veja, então o que foi revogado, né? Antes então, né? Em 2020 foi criado então essa portaria que colocava então a obrigatoriedade, ou seja, a criação já de novas unidades escolares, né, ou departamentos específicos para crianças com deficiência. Mas isso isso como, né, a sociedade meio que bateu, né, porque isso meio que quebrava um pouco daquele lance da educação inclusiva, né, porque porque na verdade o que acontece? Talvez houve uma confusão, né, na ideia das pessoas que criaram essa portaria, porque é o seguinte, tem gente que olha o trabalho da AACD, né, que é
associação lá das crianças com deficiência, olha o trabalho deles como se fosse algo que fosse um esquema segregador. Veja que é diferente. O lance da ACD, né, não é uma escola de pessoas deficientes. Não, a ACD é um auxílio para adaptação da criança com deficiência ao mundo que não tem nada a ver com deficiente. Agora, veja como o ponto de vista muda. Ali dentro da ACD, evidentemente você só vai ter crianças com deficiência, né? Você vai ter crianças sendo preparadas para o mundo, né? Como que elas podem viver no mundo sem problema nenhum. Aí cabe nós, sociedades sem deficiência, eu sempre vou pôr entre aspas, porque não existe ninguém sem deficiência. Todo mundo tem uma deficiência. Uma coisa é a deficiência física evidente ali, outra coisa é uma deficiência cognitiva X ou Y, outra coisa é uma deficiência visual que não dá para perceber, ou auditiva, hein? Ou seja, sempre a gente tem alguma deficiência, só que as que ficam mais evidentes são aquelas deficiências físicas, né? Mas então, o que cabe, então, o que eu ia dizer é o seguinte, que cabe a nós, sociedades sem a deficiência física, sem a deficiência visualmente detectada, cabe a gente a não deixar com que as pessoas com deficiência fiquem separadas do mundo, né? Ou seja, o nosso mundo é que tem que aceitar e adaptar para ser adaptado para eles, né? Porque eles também têm o direito de ir e vir, assim como nós também temos. Então, isso aí é muito importante, ou seja, quando você vê calçadas todas quebradas, né? Que já é difícil para nós andarmos, né? Daqui a pouco você vê os idosos também com dificuldade de andar, pessoal cadeirante, esquece, entende? Então, esse tipo de coisa é um lance que assim, não tô nem aí para pessoas com deficiência, não pode ser. A gente tem que agregar. E aí, qual a melhor forma de você agregar isso? É dentro da escola. Dentro da escola normal, você colocar pessoas com deficiência dentro de uma escola com crianças sem deficiência. Porque as crianças sem deficiência vão ter contato diário com crianças com deficiência. E isso vai diminuir o preconceito que existe na sociedade por conta da falta de conhecimento. Porque todo preconceito, absolutamente todo preconceito, é um resultado de uma ignorância, de uma falta de conhecimento, né? Não existe o porquê você ter um preconceito qualquer. E os deficientes, como um todo, sofrem preconceitos imensos. Então, para evitar essa ignorância, ou seja, essa falta de conhecimento, essa falta de vivência que a sociedade como um todo já passa hoje, né? E causa um monte de transtorno aí para os nossos colegas com deficiência, a ideia é fazer com que a escola seja inclusiva como um todo. Então, todas as pessoas com deficiências ou não têm que estar na mesma sala. Aí a sala tem que ser adaptada. Por exemplo, pessoas com nanismo, ou seja, aqueles baixinhos lá, né, os pequenininhos, né, que tem uma altura diferente das crianças que estão na sala, elas não precisam estar numa sala só com nanismo, né? Não faz sentido. Elas têm que estar junto na sala de aula com as crianças de tamanho, de estatura normal, certo? Mas as cadeiras não cabem. Ué, adapta. Coloca uma caixa ali, faz algum jeito, né? Senta todo mundo no chão, faz algum esquema, então senta ela diferente, mas ela tem que assistir a aula e tem que viver junto com as crianças, para que as crianças da sociedade fora das deficiências, né, visualmente identificadas, elas possam conviver melhor com as pessoas com deficiência a partir de então, entende? Então, sempre a solução da sociedade passa pela educação, entende? Note que sempre a solução da sociedade vai passar pela educação, até nesse caso. Ou seja, você quer acabar com o preconceito, ao invés de você segregar os deficientes, colocar eles dentro de uma caixa, ou dentro de uma sala, ou dentro de uma escola só com pessoas com deficiência, ou seja, você vai ensinar matemática, geografia, física, literatura só para pessoas com deficiência. Ué, eles são diferentes? Mentalmente são iguais, cara. Entende? Então não tem por que você separar, cara. Entende? Não, você tem que adaptar a escola para aceitar essa garotada. E aí, essa foi uma das revogações, né? Uma coisa que o presidente revogou, né? Daquilo que o presidente anterior tinha
criado, beleza? Então, beleza, eu quero que você deixe a sua opinião aí. Se você chegou até aqui, eu agradeço, né? Mande aí aquele like, aquele sininho para deixar aí informações, para receber novos vídeos do canal do Professor Paulo Góes. Lembrando que o nosso canal tem a ideia de divulgar física e matemática, intercalando de vídeos aleatórios, como o nosso Papo de Café. E o nosso Papo de Café vai voltar a ser diário, tá? Vamos pegar aí então, todos os dias vamos trazer um tema e a gente vai debater esse tema também. Coisa rápida, sem edição, coisa rapidinha assim, né? O mínimo de edição possível, só para mostrar aqui para vocês, porque assim a gente consegue fazer o vídeo rápido. Temos aulas sendo produzidas aí, em breve já vai sair uma coisa nova aí para vocês aqui no nosso canal, beleza? Muito bem, é isso aí, turma. Então deixa eu tomar o meu café, que já, aliás, já tá esfriando aqui, pera aí. Saboreie seu café, saboreie a vida, até mais.